O ar gelado da manhã, saturado de névoa e cheiro de diesel, não era o que fazia minhas mãos tremerem. Era o silêncio, quebrado apenas pelo crepitar distante do fogo. O vazio cinzento à minha frente, visto através da cúpula do Pantera, escondia uma verdade terrível. Lorraine, França. 19 de setembro de 1944, 7h30 da manhã. Eu, o Unteroffizier Karl Hoffmann, comandante de um Pantera, símbolo máximo da nossa engenharia, acabei de testemunhar o impossível. A névoa, que nos dava alguma proteção, rasgou-se por um instante. Vi uma silhueta rápida, baixa, que não se parecia com nada que eu conhecia. Disparou. O impacto foi seco e final. O Pantera do Hauptmann Richter, 50 metros à nossa esquerda, explodiu em chamas. E o atacante desapareceu. Sumiu. Meu artilheiro mal tinha movido a torre para a metade do caminho. O pânico não era permitido, mas ele estava ali, frio, na boca do estômago. Nossos 42 Panteras da 113ª Brigada Panzer haviam avançado com a arrogância da superioridade mecânica. Nossos canhões de 75 milímetros e a blindagem inclinada eram a nossa certeza. Tínhamos sido ensinados que os americanos eram inexperientes, que seus tanques eram fracos. Mas aquilo não era uma máquina de guerra. Pensei, isto não é um tanque, é um fantasma. O que havíamos encontrado nos campos enevoados em torno de Harcourt estava prestes a estilhaçar cada suposição que eu trouxera da frente oriental. Eles descobririam que o M-18 Hellcat trocara a blindagem por uma velocidade que tornava obsoletas as táticas que dominávamos. Precisávamos saber o que estávamos enfrentando antes que fôssemos todos reduzidos a pilhas de aço em chamas. O que era este inimigo invisível, esta coisa que atirava e sumia antes que o canhão do Pantera pudesse girar até a metade? O próximo segundo definiria a nossa sobrevivência. A 113ª Brigada Panzer continuava o avanço lento, cega e confiante. Esperávamos varrer as forças de triagem americanas, compostas, segundo nossa inteligência, por Shermans e talvez alguns M-10, veículos que conhecíamos e respeitávamos dentro dos parâmetros estabelecidos. Não havia sinal de defesas antitanque significativas, apenas a densa neblina que envolvia o campo. Eram 7h15 da manhã. Nossos Panteras rastejavam a cerca de 8 km por hora, um ritmo de cautela forçada pela visibilidade zero. Nossos olhos ardiam de tanto tentar perfurar o véu branco. O que não sabíamos era que o pelotão de caça-tanques do tenente Edwin Leiper, 4 M-18 Hellcats da Companhia C, já estava em posição desde antes do amanhecer, os motores mantidos em marcha lenta, tripulações em alerta máximo. Eles estavam esperando por nós. A primeira indicação da presença inimiga não foi um disparo de canhão, mas um som. O rugido de um motor que acelerava com uma ferocidade insana. Vimos o primeiro M-18 irromper da cobertura. Era rápido, impossivelmente rápido. Ele partiu de uma parada completa e atingiu 50 km por hora em meros segundos. Um Pantera, mesmo com nosso poderoso motor Maybach, levaria quase 30 segundos para alcançar essa velocidade. O Hellcat não parou para lutar. Ele correu. Nossa doutrina exigia que o artilheiro travasse o alvo, a torre girasse e o canhão de 75 milímetros fizesse o trabalho pesado. Mas a torre do Pantera, pesando quase 7 toneladas por causa da blindagem, era lenta. Levava 60 segundos para completar uma rotação total. O M-18, usando sua aceleração e velocidade, alcançou uma posição de flanco antes que pudéssemos reagir. Disparou projéteis de 76 milímetros contra a lateral do Pantera mais próximo, onde a blindagem era mais fina. Atingido, o Pantera explodiu. O Hellcat não ficou para admirar. Deslocou-se imediatamente usando a névoa e a velocidade como cobertura, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Em apenas 5 minutos, 5 Panteras foram nocauteados. Perdemos apenas um M-18. Era uma proporção de abate que desafiava a lógica. Nossas tripulações estavam em choque. Não era um duelo de blindados. Era uma execução sistemática. A disparidade entre os veículos era gritante. O Pantera, lento e pesado, não conseguia se virar rápido o suficiente.
A tripulação do M-18, com sua torre leve, podia rastrear e engajar alvos em qualquer direção em segundos. Eles podiam nos flanquear, atirar e sumir, enquanto éramos obrigados a lutar em câmera lenta. Nossos veteranos da Frente Oriental, que haviam enfrentado o T-34 em duelos de força bruta, não conseguiam entender. O inimigo se recusava a lutar de acordo com as regras que dominávamos. Eles haviam inventado uma nova tática, uma onde a velocidade era a arma principal e a blindagem era irrelevante. Mas como os americanos chegaram a uma filosofia tão radical que priorizava a velocidade sobre a proteção no campo de batalha? A resposta estava em uma decisão tomada do outro lado do oceano, quando eles decidiram que o melhor tanque é aquele que simplesmente não é atingido. O nascimento da doutrina da velocidade, a filosofia americana. Para entender a loucura que nos atingiu em Harcourt, precisamos olhar para dezembro de 1941, quando tudo começou do lado americano. Enquanto nós, na Europa, nos apegávamos à ideia de que mais blindagem significava mais poder, um homem, o tenente-coronel Andrew Davis Bruce, estava reescrevendo as regras. Bruce, no centro de caça-tanques em Fort Meade, Maryland, estudou nossa Blitzkrieg não como um soldado, mas como um engenheiro. Ele viu a nossa progressão, do Panzer III ao Pantera, depois ao Tiger. Era uma marcha inexorável em direção ao peso, à blindagem mais espessa e aos canhões maiores. Essa era a nossa fé, o santo grau do design alemão. Mas Bruce chegou a uma conclusão revolucionária, que para nós parecia uma blasfêmia. Em vez de enfrentar tanques com tanques em duelos pesados, por que não criar um veículo que pudesse atacar e desaparecer? A prioridade de Bruce para o seu novo veículo era clara e implacável. Primeiro, velocidade. Segundo, poder de fogo. Terceiro, eficiência da tripulação. A proteção da blindagem ficou em um distante quarto lugar. Imagine essa filosofia sendo apresentada a um general da Wehrmacht. Seria ridicularizada. Nós valorizávamos a sobrevivência através do aço. Eles valorizavam a sobrevivência através da evasão. O risco era absurdo, mas a ideia era brilhante em sua simplicidade. O design evoluiu rapidamente. O M-18 foi criado no estúdio de design de Harley Earl, da Buick, um homem famoso por desenhar automóveis elegantes. O resultado final era algo que parecia mais um carro de corrida com um canhão do que um tanque tradicional. Em julho de 1943, quando os primeiros M-18 saíram da linha de montagem, eles tinham um motor radial Wright R975, o mesmo usado no Sherman, mas num chassi que pesava 20 toneladas em vez de 33. O M-18 era capaz de viajar a 55 milhas por hora, 89 km por hora, 89 km por hora. Isso era uma velocidade impossível para um veículo de rastros. Essa velocidade não era apenas um número, era a fundação de uma nova guerra. Eu me pergunto, se você fosse um comandante, qual filosofia adotaria? A blindagem pesada e lenta ou a velocidade leve e evasiva? Deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber qual seria sua tática. Se você acha que essa história de revolução tática merece ser contada, mostre seu apoio. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e acompanhar o que aconteceu a seguir. Essa velocidade, colocada em combate, criou um abismo de desempenho. Mas exatamente quão grande era esse abismo quando colocamos o Pantera, nosso auge de engenharia, lado a lado com o Hellcat? Anatomia do confronto. O Hellcat versus o Pantera. A diferença entre o Pantera e o M-18 não era apenas sobre blindagem ou poder de fogo, era sobre mobilidade, sobre a capacidade de existir no campo de batalha em um estado de movimento constante. A disparidade de velocidade operacional era brutal. Em estradas pavimentadas, o Pantera alcançava respeitáveis 46 km por hora. Mas o Hellcat, com sua filosofia de design centrada na velocidade, podia manter 64 km por hora em terrenos acidentados. Isso era mais rápido do que o Pantera em uma estrada plana. Quando o terreno ficava difícil, o Pantera era forçado a desacelerar para cerca de 16 km por hora, sob pena de arriscar soltar uma esteira devido ao estresse. Enquanto isso, o M-18 mantinha sua velocidade. Os engenheiros da Buick utilizaram uma suspensão de barra de torção
que garantia uma condução incrivelmente estável. Mais importante, o M18 usava a transmissão automática Torque-Matic, derivada de designs civis da Buick. Nossos motoristas de Pantera tinham que lutar com caixas de câmbio manuais que exigiam dupla embreagem e tempo preciso, especialmente sob estresse. O motorista do M18 podia se concentrar unicamente em manobrar, deixando a transmissão cuidar das trocas de marcha. O que nos atrasava, acelerava o inimigo. Onde estava a nossa falha? Fomos cegados pela nossa própria engenharia? O peso da torre do Pantera, quase 7 toneladas, exigia um sistema hidráulico lento para a travessia. Em combate, com o motor em baixa rotação para reduzir a detecção, a velocidade de travessia caía ainda mais. 60 segundos para uma rotação completa. O M18, com sua torre de pouco mais de 2 toneladas, podia engajar alvos em qualquer direção em segundos. Se o Hellcat nos flanqueasse, éramos alvos parados. E a confiabilidade mecânica era um insulto. O Pantera sofria de problemas crônicos de falha na transmissão final, um componente subdimensionado para o peso de 45 toneladas do veículo. O M18, construído com técnicas de produção em massa automotiva, mantinha-se em funcionamento por centenas de milhas sob condições adversas. Eu me lembro de ter lido um relatório sobre a facilidade de manutenção. O motor do M18 era montado em rolos de aço, permitindo que uma tripulação treinada o desconectasse e o substituísse em menos de 2 horas. Nós precisávamos de um dia inteiro para fazer o mesmo em um Pantera. A verdade era que estávamos presos à lentidão de nossas máquinas e à complexidade de nosso design. E enquanto estávamos presos, o inimigo se movia como uma unidade coesa. Mas a velocidade por si só não destrói 39 Panteras. O que realmente multiplicou o poder do M18, transformando-o de um veículo rápido em um predador mortal, foi algo que os alemães ignoravam completamente: a capacidade de falar uns com os outros em tempo real. A Sinfonia da Mobilidade. Táticas coordenadas. A doutrina americana de caça-tanques era implacável. Nada de duelos frontais. Eles usariam a velocidade para alcançar posições de flanco, destruir o alvo pela lateral ou traseira e se reposicionar instantaneamente antes que o inimigo pudesse travar a mira. Era como lutar contra sombras. O que transformou essa tática em uma sinfonia de destruição foi a comunicação. Enquanto nossos Panteras dependiam de um rádio por pelotão, com o restante da formação usando bandeiras de sinalização e manobras pré-arranjadas, lentidão e isolamento, cada M18 carregava um rádio SCR 508 FM. Isso significava comunicação de voz confiável, em tempo real, entre todos os veículos e com as unidades de apoio. A lacuna de comunicação multiplicava essa vantagem de velocidade do M18. As tripulações americanas podiam coordenar manobras complexas, gritando alvos, alertando sobre ameaças e ajustando táticas instantaneamente. Nossas tripulações, operando em relativo isolamento, tomavam decisões baseadas apenas no que podiam ver através de seus blocos de visão limitados. Imagine a cena de Harcourt, que se desenrolou sob a direção do capitão Tom Evans. Seu pelotão principal serviu de isca, um alvo tentador que fixou a atenção dos nossos Panteras. Enquanto estávamos focados neles, os outros 2 pelotões de Hellcats avançavam discretamente pelos flancos, usando a velocidade e a névoa para se posicionar para tiros letais. Era a doutrina de caça-tanques em sua execução mais perfeita. Um elemento fixando a atenção, enquanto outros manobravam para o golpe de morte. O sargento Henry R. Hartman se tornou uma lenda dentro da força de caça-tanques. Ele nocauteou 6 Panteras em 19 de setembro. Sua técnica era o livro didático do M18. Usar o terreno para mascarar a aproximação, atacar de ângulos inesperados e se deslocar imediatamente após o disparo. Ele nos atingia onde éramos mais fracos, e quando tentávamos retaliar, ele já tinha sumido. A superioridade tática resultou em uma contabilidade cruel. No final do dia, 19 de setembro, 39 Panteras da 113ª Brigada Panzer foram nocauteados. Não apenas pelos Hellcats, mas também por Shermans, que, vendo o caos criado pelo M18, flanquearam e abateram 11 Panteras adicionais, usando a confusão e a névoa. O resultado era incompreensível para nossos comandantes. O preço dessa derrota se media em metal e moral. Um Pantera levava 2.000 horas-homem para ser construído. O Hellcat,
apenas 500. Estávamos perdendo a guerra da produção antes mesmo que a batalha terminasse. A guerra industrial estava prestes a se manifestar em todo o seu horror. A velocidade do Hellcat não era apenas uma tática, era uma máquina de tempo que nos custava nosso futuro. A guerra da produção e a fadiga psicológica. O terror em Arrakur não era apenas tático, era matemático. O Pantera, nosso orgulho, custava 117.100 Reichsmarks e exigia 2.000 horas-homem para ser construído. Era uma obra de arte da manufatura. O M-18, por outro lado, custava $57.500 e podia ser montado em uma fração desse tempo. As fábricas americanas poderiam repor um Hellcat em menos de 2 dias de produção. A 113ª Brigada perdeu 39 Panteras, mais de uma semana de produção total alemã em todas as frentes. A disparidade industrial era avassaladora e o custo dessas perdas era insustentável. Mas a humilhação não parava nas estatísticas de produção. Ela vinha da nossa própria engenharia. O Pantera, apesar de sua reputação temível, era um pesadelo de manutenção. Os Panteras estavam sendo abandonados não apenas por fogo inimigo, mas por falhas mecânicas. A tensão de tentar acelerar rapidamente para responder aos ataques do M-18 para girar a torre pesada sobrecarregava as transmissões finais, que eram cronicamente subdimensionadas. Nós éramos veteranos da Frente Oriental. Havíamos enfrentado T-34s e KV-1s em duelos onde o aço e a coragem determinavam a sobrevivência. Superamos o inimigo pela habilidade tática e técnica, mas agora essa certeza estava estilhaçada. O medo era de um inimigo que não podíamos sequer engajar. O impacto psicológico era devastador. A velocidade do M-18 criava situações táticas que nosso treinamento nunca havia abordado. Nossos Panteras, projetados como armas ofensivas, se viam desesperadamente tentando defender-se contra um inimigo que se recusava a ficar parado. Vieram as tentativas desesperadas de adaptação. Algumas unidades tentaram operar Panteras em pares, costas com costas, para cobrir todos os ângulos, mas isso exigia posicionamento estático. Entregava toda a iniciativa aos americanos. O Pantera, nosso cavaleiro blindado, estava sendo reduzido a um bunker estático por uma ordem desesperada. O Pantera, o auge da tecnologia que nos deu o domínio da guerra, tornava-se vulnerável quando enfrentava a velocidade. A liderança alemã percebeu que precisava de uma resposta formal a essa nova ameaça. Eles foram forçados a admitir que não podiam vencer essa nova forma de luta. Mas qual seria a ordem final que selaria a rendição tática do Pantera no campo de batalha? A validação final e o legado da mobilidade. Em 25 de setembro, 6 dias após o primeiro engajamento, a rendição tática alemã foi formalizada. Nossos comandantes seniores, finalmente, compreenderam a natureza da ameaça. O general der Panzertruppe Hasso von Manteuffel, comandante do 5º Exército Panzer, emitiu novas instruções que eram, no fundo, uma admissão de derrota. A ordem era clara. Caça-tanques inimigos de velocidade excepcional operando neste setor. Não persigam, não se envolvam em batalha móvel. O Pantera, projetado como a arma ofensiva móvel definitiva, foi reduzido a uma casamata estática. Isso rendeu toda a iniciativa aos americanos. Não podíamos perseguir o inimigo. Não podíamos lutar em movimento. Estávamos presos em posições fixas, esperando ser flanqueados ou atingidos pela artilharia. O M-18 validou sua doutrina não apenas em Arracourt, mas em toda a Europa. Durante a Batalha do Bulge, o último grande esforço ofensivo alemão no oeste, a velocidade do Hellcat foi decisiva. Enquanto nossos Tigers e Panteras se arrastavam, os M-18s eram desdobrados em alta velocidade para posições de bloqueio, chegando muitas vezes horas à frente das nossas pontas de lança. Eles interromperam nossos cronogramas e nos forçaram a combater em termos desfavoráveis. No cruzamento do Reno, em março de 1945, o Hellcat estava lá novamente. Quando a ponte de Remagen foi inesperadamente capturada intacta, os M-18s estavam entre os primeiros veículos a atravessar, usando sua velocidade para estabelecer um perímetro antes que nossas forças pudessem se concentrar. A estatística final do M-18 era incontestável.
uma proporção de destruição para perda de 2,4 para 1, a mais alta de qualquer veículo de combate americano na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha demonstrou que toda a concepção alemã de guerra de tanques, baseada em blindagem, poder de fogo e movimento deliberado, podia ser anulada por velocidade suficiente e flexibilidade tática. O M-18 não apenas venceu uma batalha, ele quebrou um paradigma de décadas. O Pantera e o Tiger representavam o auge da evolução. O M-18 representava a revolução. Mas o que isso significou para o futuro da guerra blindada? E como os homens que enfrentaram essa velocidade viveram com essa derrota filosófica? A resposta estava na memória e no trauma que o Hellcat deixou para trás. Conclusão: a revolução do mais adaptável. O contraste entre o Pantera e o M-18 ilustrou uma divisão filosófica na guerra. Os alemães haviam aperfeiçoado o tanque tradicional, uma fortaleza móvel, blindada e poderosa. O Tiger II, por exemplo, representava o ápice dessa evolução linear. Mas os americanos, com o M-18, não tentaram construir um tanque tradicional melhor. Eles construíram algo totalmente diferente. Eles criaram um sistema de armas que desafiou décadas de doutrina de guerra blindada, priorizando a velocidade sobre a blindagem. O M-18 representou uma conclusão revolucionária. A melhor blindagem é simplesmente não ser atingido. Essa filosofia de mobilidade, agilidade e consciência situacional, nascida no calor da guerra, estende sua influência muito além de 1945. Tanques de batalha modernos, como o americano M1 Abrams ou o alemão Leopard 2, incorporam a lição do M18. A velocidade e a capacidade de reação são essenciais, mesmo com blindagem pesada. O impacto psicológico do Hellcat sobre as tripulações alemãs foi profundo e duradouro. Ex-oficiais da Wehrmacht, servindo como conselheiros na década de 1950, universalmente recomendaram contra-tanques pesados, favorecendo sistemas móveis inspirados no M18. Eles temiam o Hellcat mais do que qualquer outro veículo ou aeronave aliada. Em um reencontro no campo de batalha de Harcourt, em 1985, veteranos alemães e americanos caminharam juntos. A cerimônia incluiu uma demonstração de um M18 restaurado. Enquanto ele corria pelo campo, atingindo sua velocidade máxima de 89 km por hora, os alemães assistiram em silêncio. A velocidade, o motor barulhento, a sombra que passava, era o testemunho do impacto duradouro da revolução que haviam testemunhado. A proporção de destruição para a perda de 2,4 para 1 conta uma parte da história, mas a verdadeira vitória foi doutrinária. O M18 Hellcat, correndo como um fantasma sobre rodas, provou que a guerra não é vencida necessariamente pelo mais forte, mas sim pelo mais adaptável. Foi a prova de que, em combate, a velocidade e a agilidade podem, de fato, derrotar a blindagem e o poder de fogo, especialmente quando essa velocidade alcança 89 km por hora. Se esta análise da revolução blindada tocou você, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber qual foi o ponto mais chocante para você sobre a velocidade do M18. Curta este vídeo se você valoriza a profundidade histórica e se inscreva para mais conteúdo como este. A revolução estava completa.